comissionados pela graça. A mesma graça que te salva, ela te comissiona e te habilita a viver algo em Deus. Amém, irmãos? Marcos 4, versículo 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus também lhe disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso não coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Podem sentar. Esse texto fala, né? Jesus, mais uma vez, ele estava ensinando através de parábolas. Ele ensina nos versículos anteriores sobre a parábola do semeador. Mas logo em seguida, no versículo que a gente leu, ele usa uma lamparina para ilustrar um ensinamento. E é sobre ela que eu quero falar nessa noite. Eu quero te contar algo. Você é uma lamparina. Talvez você não saiba disso, mas você é uma lamparina. E se você ainda não está acesa, o Senhor vai te acender nessa noite, amém? Sabe por quê, gente? A graça que te salva. Essa graça, ela nos salva dos nossos pecados, da nossa tribulação, do nosso medo. Ela salva da morte eterna. E a graça, ela tem livre acesso. Ela é para todas. Jesus morreu por todos. E você precisa acessar essa graça. Ela não vai te invadir. Ela não vai te obrigar. Essa graça, ela é de graça para você. E nessa noite, você que ainda é uma lamparina e que ainda não está aceso, que nessa noite você possa acessar essa graça, para que a luz de Cristo brilhe em você. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho, né? Quando eu recebi o convite para poder trazer a palavra, eu fiquei um pouco temerosa, porque como essa lamparina, eu também vivi me escondendo debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama. E muitas vezes não estava vivendo o propósito de Deus, a missão a qual Deus me colocou. Uma vez que eu fui resgatada por essa graça, uma vez a qual eu acessei essa graça e a luz de Cristo brilhou em mim, muitas das vezes eu me coloquei em lugar a qual a luz não brilhou tanto assim. E eu confesso que no meu interior eu fiquei assim, preocupada, nervosa, não querendo aceitar no meu interior. Mas eu sabia que era o tempo. Sabia que era o tempo. E no momento de leitura, do meu leitura de palavra, eu estava lendo, na verdade eu li em Lucas, mas eu peguei em Marcos para usar como referência. E Deus falou comigo profundamente com essa palavra quando eu recebi o convite. Chegou o tempo de você ser colocada no lugar correto. E essa graça que te salva, ela te comissiona. Ela te dá essa missão de ser colocada no lugar correto. Amém? Se você não está onde Deus mediu para que você estivesse, isso te faz perder o sentido da vida. Essa palavra, ela se encontra lá em Ezequiel 47. E Deus falou muito comigo também, através de outras palavras que eu escuto aqui, sobre o cordel de medir. O Senhor, Ele mediu um cordel e muitas das vezes a gente não caminha por ele. Então, quando a gente não vive, não está no lugar onde Deus mediu para que nós não estivéssemos, a gente perde o sentido da vida. Porque a lamparina, ela não tem sentido para ficar ali escondida debaixo da cama. Ela só tem sentido na missão dela se ela estiver num lugar de destaque, a qual a luz
brilhe para que todos enxerguem o caminho que é Cristo. Amém, irmãos? E sabe qual é o bom disso tudo? Quando Deus estava falando comigo, confirmando sobre Ezequiel, que quando a gente caminha, né, Ele mede, o Espírito dele, Ele me faz passar pela água. Ele mede e Ele te faz passar. Então eu falei assim, por que eu vou ter medo? Por que ter medo, jovem, da missão? Porque se o Espírito de Deus, Ele te mediu, Ele vai te fazer passar. Ele vai te capacitar. Porque em muitos lugares reina a escuridão. Tem muita gente perdida nesse mundo que precisa encontrar Cristo. E às vezes a gente fica se escondendo e não deixa a luz de Cristo brilhar em nós. Nós não merecemos, mas foi por intermédio da graça que fomos escolhidos para fazer parte dessa missão. E isso é algo para mim que é muito, assim, tem muito poder, porque eu olho para mim e quando a gente olha para si, a gente, cara, Deus, eu acho que eu não consigo, eu não posso, mas é sobre isso, sabe? É Cristo que faz através de nós, quando a gente se coloca na posição que Deus nos chamou. Eu quero saber, aqui nessa noite, quantos aqui já disseram, eis-me aqui para o Senhor? Então vai, irmãos. Vai, não tenha medo, o Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te usar, pode ter certeza, porque aquele que te chamou, Ele vai te fazer passar por cada etapa, por cada cordel que Ele medir, né? Porque são níveis em Deus. Talvez hoje Deus está mandando você ir até a sua escola. Deus te mediu ali na tua escola, Deus te mediu na tua célula, Deus está medindo ali na sua rua. E a vida não vai fazer sentido se você não brilhar naquele lugar. Essa graça, que nos usa, ela é justamente a graça que diminui meu pensamento impulsivo, que por estar num lugar de destaque, as pessoas olhem para o meu brilho e não para o caminho que está sendo revelado através da minha luz. O que acontece aqui? Muitas das vezes, nós seremos colocados em lugares de destaque. Essa é a sua missão. Você é uma lamparina. E não é porque você está brilhando ali. A gente, às vezes, tem esse jeito impulsivo de achar que as pessoas têm que olhar para nós. Muitas das vezes a gente não quer não deixa Cristo ser visto. Lá em João 1, diz assim, só um momento. Eu vou ler aqui para vocês, que fala um pouquinho sobre isso também. João 1, 22, diz assim: disseram-lhe então, diga quem é você, para que podemos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireita o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então a gente não pode perder essa essência de ser a voz, mas quem clama é o Senhor. Que a gente possa ter essa essência de servo, essa humildade, e a graça de Deus, ela faz isso conosco. Ela nos coloca em lugar de destaque, mas ela não deixa que o nosso ímpeto tome o lugar de Cristo. Amém? Lembre-se, você é apenas um instrumento e é Ele que clama. Jesus é o caminho e a nossa luz precisa apontar para Ele. Então, aonde quer que a gente for, que a gente deixe a luz de Cristo brilhar em nós.
E toda vez que a gente for iluminar, toda vez que a gente for falar a respeito de Cristo, a respeito da palavra de Deus, do caminho, que a gente possa apontar para Cristo e menos para nós mesmos. Por mais que as pessoas olhem para nós e às vezes tentam colocar a gente no lugar de Cristo, que a gente possa sempre ter esse lugar de diminuir para que Cristo possa crescer. Amém? Pela graça, somos ungidos para sermos incumbidos, precisamos ser habilitados pelo Espírito. Como eu disse, né? A mesma graça que te salva, ela te comissiona e ela te habilita a viver algo em Deus. Então, pela graça nós somos ungidos para sermos incumbidos, precisamos ser habilitados pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus irá nos habilitar a cumprir a missão aqui na terra. A candeia, né, ou a lamparina, ela se mantém acesa com o azeite. Deus nos comissionou. O azeite é produzido por Ele. Ele é a oliveira, que você possa permanecer nele. Então, amados, falando sobre comissão, sobre permanecer nele, a minha oração é que nessa noite aqui o Espírito Santo de Deus possa nos constranger, como ele fez com Eliú. Eu não sei se vocês conhecem, Eliú também foi um jovem lá em Jó. Não sei quem já leu a historinha de Jó. Muitos conhecem, mas poucos leram. Tem um jovem Eliú que ele ficou constrangido no seu interior e ele se sentia como um vinho novo, sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar. E é assim que acontece quando Deus nos comissiona, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, quando o Senhor nos habilita. É assim que a gente se sente. O Espírito Santo de Deus, ele nos constrange a fazer algo, a clamar, a falar. A gente não consegue ficar calado por muito tempo. E eu creio que hoje tem muitos jovens assim, que está do seu interior constrangido, com seu interior: eu não sei o que está acontecendo, parece que eu vou explodir. É o Espírito Santo de Deus que está te constrangendo nessa noite. Você está sendo cheio, do azeite do Senhor, está sendo cheio da unção do Senhor. Então, como odres novo, como vinho novo, que você não venha desperdiçar o vinho, que você não venha desperdiçar aquilo que o Senhor está colocando na sua vida, que você não venha ter medo. Entenda que você é uma lamparina, você nasceu para ser colocado em lugar de destaque, sim. E o Senhor que te chamou, Ele te habilita a cumprir o propósito dEle. Não tenha medo, mas não esqueça que Cristo é o centro de todas as coisas. Timóteo, ele tentou se esconder por um pouco. E Paulo, ele escreve a ele, falando assim: desperta o dom que é em ti por imposição de mão. Talvez às vezes a gente esteja assim, né? Nessa situação de Timóteo. Muitas das vezes a gente se colocou nesse lugar de temor, de medo, mesmo entendendo que o Senhor te chamou. Mas que você possa, pela graça de Jesus, nessa noite, sair desse lugar. Entenda nessa noite que essa comissão não é só para mim, não é só para o líder de célula, não é só para o pastor, é para toda a igreja, irmãos. O Senhor te salvou, tem um propósito nisso. Não te amou, o Senhor não te salvou para você ficar sentado nesse banco. O Senhor não te salvou para você ficar escondido. Que você venha se manifestar para a glória dEle, que Ele possa te usar poderosamente, que você não venha ter medo, mas que você venha se colocar. Uma vez que a gente disse: eis-me aqui para o Senhor, que vocês se coloquem na presença dEle. E diz mais a palavra do Senhor lá em Marcos. Deixa eu ver aqui. Isso aí.
Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido para ser revelado. Então, precisamos nos colocar diante do Senhor e se manifestar. E se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quantos aqui têm ouvidos? Amém. Todos estão ouvindo a palavra do Senhor, mas o ouvir é muito além do ouvir aqui e sair ali. O ouvir gera mudança, o ouvir gera um entendimento. E é isso que eu clamo nessa noite, que nós que temos ouvidos para ouvir, nós possamos dar ouvido, que nós possamos não ficar apáticos, mas que nós venhamos dar uma resposta para o Senhor nessa noite. Amém? Então, amados, é isso. Eu confesso que eu estou um pouco nervosa, mas eu creio naquele que nos chamou. E eu me coloquei à disposição e eu creio que Deus vai estar levantando outros jovens aqui a cumprir o propósito do Senhor. Eu não quero tardar o que Deus tem na minha vida. Eu quero viver o que Deus tem para mim, que não passe a minha geração, mas que eu possa viver o que Deus tem para mim. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé nessa noite.